e envio de novos missionários, pois a missão continua. Você e nós podemos realizar muito mais em missões mundiais. Queremos compartilhar alguns projetos para 2021. A realização da consulta de missão, do curso de missão global. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para que, juntamente, reunidos em nome de Jesus, possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus nos tem dado a graça, o privilégio também de estar estudando um pouquinho a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos, como sempre, como em todo estudo, indo bem devagar, sem pressa, com o propósito de podermos meditar, refletir, bastante sobre os textos que a carta nos apresenta. Gostaria de abrir com vocês, portanto, no capítulo 1, no versículo de número 12. Nós chegamos na semana passada ao versículo 11, praticamente ficamos, se não me falha a memória, nesse versículo, ficamos no versículo de número 11. E hoje nós vamos ler e ver um pouquinho a partir do versículo 12. Versículo 12 diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade ou do império, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Até aqui. Vamos ver se hoje a gente consegue andar um pouquinho mais, Então, Paulo está agora no versículo 12, depois de ter falado que o intuito, o propósito da sua oração contempla também o fortalecimento da igreja com todo o poder que procede de Deus, segundo a força da sua glória, para suportar as adversidades com toda a paciência, longanimidade, com alegria. Até que nós chegamos. E também para que seja uma prática da igreja dar sempre graças ao Pai, dando graças ao Pai. Por quê? Diz o texto, porque Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quando nós estudamos o versículo 5, nós já havíamos falado da esperança. O versículo 5 diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. E agora, no versículo 12, ele fala novamente que nos fez idôneos para participar dessa herança. Dessa herança que pertence e será concedida à igreja, aos santos, na luz. Então nós já havíamos falado sobre essa herança, que é na verdade a esperança para a qual nós fomos chamados. A grande esperança da igreja
não se encontra ou não está neste mundo. A grande esperança da igreja e a grande herança da igreja, sem dúvida alguma, é a eternidade. E o versículo número 12, ele nos diz que Deus, a ele deve ser dado graças porque ele nos fez idôneos, ele nos fez qualificados para podermos tomar parte nessa herança. Nessa herança. Nós, só para citar um texto, para não ficar só nas minhas palavras, nós já falamos sobre isso, mas falando sobre a herança, lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 3, a esperança da salvação. O título que a minha editora apresenta aqui em cima, claro, isso não faz parte do texto, mas é um títulozinho ali em cima, né, para que o leitor já anteveja o contexto a respeito do que está se tratando. Diz o apóstolo Pedro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, quer dizer, nos concedeu o novo nascimento, né? Para uma viva esperança. Então nós fomos salvos, não visando exclusivamente esse mundo, muito embora quem é salvo neste mundo vive melhor, né? Tem paz, tem alegria no coração, tem a presença do Espírito Santo. Mas esse não é o propósito maior. O propósito maior é que Deus nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, nós também, como ele, haveremos um dia de morrer, mas também haveremos de ressurgir dos mortos. E a ressurreição visa, evidentemente, essa eternidade, né? Aquilo que está reservado por Deus para nós. Então ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 4, para uma herança incorruptível. É sobre isso que Pedro fala, é sobre isso que Paulo fala, é o que espera a igreja, né? O problema da igreja odierna, da igreja dos nossos dias, é que a esperança de boa parte das pessoas é uma boa vida aqui. Na eternidade não sei o que vai ser. Não, a Bíblia diz que Deus nos gerou para essa esperança. Muito embora a gente viva, a gente tenha os nossos compromissos, os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, nós temos momentos bons, temos momentos difíceis, né? Já participamos, vamos ver, já participamos do reino, já é uma realidade o reino já nesse tempo, mas seguramente a grande recompensa é essa herança que não se corrompe, incontaminável, diz o versículo 4, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, né? Para vós. Então isso aí, não somente Pedro, mas o apóstolo Paulo, quando nós falamos também sobre isso lá aos Efésios, no capítulo 1, também fala sobre essa esperança, né? Paulo orando pela igreja de Éfeso para que Deus iluminasse o entendimento, os olhos, que eles pudessem compreender e entender o que está reservado, qual é a esperança para a qual nós fomos chamados, né? A Bíblia toda se direciona para isso. E nós temos que entender que efetivamente para os santos na luz, foi o que nós lemos ali, está reservada essa herança. E o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 12, diz que ele nos fez idôneos para essa herança. O idôneo aqui é qualificado. Estar qualificado para assumir, num futuro que não sabemos se distante ou breve, essa herança, né? E a pergunta, por isso que nós devemos dar graças a Deus, a pergunta é: quem é idôneo? Quem é idôneo para herdar essa herança dos santos? E eu vou reformular:
quem é naturalmente idôneo, quem é naturalmente capacitado ou qualificado para herdar o céu? Ninguém. Por isso Deus, a ele deve ser dado graças, porque ele nos qualificou. Ele nos fez idôneo, né? Ou idôneos para nós herdarmos essa herança juntamente com toda a igreja na luz. Ninguém está qualificado, por melhor que seja, por mais que se esforce, por mais que se santifique, por mais que busque se afastar das coisas, ninguém por si só está habilitado, qualificado, ninguém é idôneo para herdar essa herança, ninguém pode. Como é que Deus nos qualifica então? Como é que Deus nos habilita? Alguém pode descuidadamente até achar que nós só seremos habilitados ou só seremos qualificados para herdar a vida eterna depois de passado muito tempo, porque daí nós vamos estar melhor. Não! Eu aceito Cristo hoje, com todas os meus problemas. Eu manifesto fé nele hoje. Eu me rendo a ele hoje. Eu me arrependo dos meus pecados hoje. Hoje eu estou qualificado e habilitado para herdar. Muito embora ainda vai transcorrer um tempo longo, quem sabe muitos anos, onde Deus vai estar nos aperfeiçoando. Mas já estamos habilitados. Não podemos achar que essa habilitação ou essa idoneidade decorre do processo. Quer dizer, que quanto mais somos aperfeiçoados, mais idôneos ou mais qualificados estamos. Então nós iríamos misturar, nós iríamos estar dizendo que a nossa herança tem a ver com obras. E não é. A obra é um sinal, né? Os bons frutos são um sinal de que nós nascemos de novo. Mas a qualificação, essa idoneidade, né, que a Bíblia fala, ela é alcançada no momento em que nós nos rendemos a Cristo. Na verdade, ela só é alcançada por causa da graça de Deus. Por isso que nós temos que dar graças. Paulo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, né? A nossa qualificação, ela só é alcançada por causa da graça de Deus. Porque se não houvesse graça de Deus, não haveria nem fé em nós. É verdade, pastor? Sim, porque a fé que nós manifestamos em Cristo, esta fé é dom de Deus. É Ele que nos concede. Então, por causa da graça de Deus e, evidentemente, mediante a fé que nós colocamos na obra que Cristo faz na cruz, nesse exato momento nós estamos habilitados. O ladrão da cruz, na sua sentença, ele está sendo salvo na sentença capital que ele sofreu. Ele estava condenado à morte, juntamente com o Senhor e juntamente com o outro lá, o outro ladrão. Só que naquele exato momento ele se arrepende, ele manifesta a fé em Jesus. Jesus diz, hoje tu vais estar comigo no paraíso. Então ali aconteceu a habilitação. Deus nos faz idôneos, nos qualifica. A palavra sinônimo para idoneidade seria qualificação. Então é por causa da graça de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo número 8 enfatiza, que ninguém é salvo por causa das obras. Nós somos salvos por causa da graça de Deus, mediante a fé que nós manifestamos nessa obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso no verso de número 12. Então nós temos que agradecer a Deus, porque se fosse depender de nós mesmos, irmãos, e quantas pessoas hoje em dia estão partindo, nos nossos dias. Eu digo especialmente porque hoje muita gente está partindo dessa para uma pior, nos tempos difíceis que a gente vive, como a gente vê pessoas partindo sem salvação. Muito embora alguém possa supor, dizendo, mas ele era um cara bom, ele era uma pessoa do bem,
Ele é uma pessoa que não queria o mal para ninguém. Nós somos tentados, sempre seremos tentados a pensar dessa forma. Mas o fulano, tu fica tranquilo, né? Ele foi uma pessoa do bem, certamente ele está num lugar bom, né? Como se a salvação fosse conquistada por causa disso. Ninguém é idôneo. Por isso que nós temos que dar graças a Deus todos os dias, gente. Todos os dias, como ele diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar dessa herança. Romualdo, lá não tem problema se eu for um dos últimos, eu quero estar lá. Sabe, eu não quero posição, né? Alguém ventile que haverá posições pelo aquilo que fizemos aqui, as recompensas, né? Se eu estiver lá e eu for lá o último da fila, né? Passei raspando. Lembra quando a gente estudava e a gente passava raspando no boletim, né? Mas passou raspando, mas passou. Que seja assim, né? Vai ser algo maravilhoso. A gente está num lugar aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais tentação. Uma dimensão totalmente diferente, aonde nós estaremos com Ele. Não haverá sol, porque Ele mesmo, né, a luz de Deus, por isso que Ele fala os santos na luz, né, será o próprio Senhor. Ele vai ser o nosso sol. O versículo 13 diz que Ele, Deus, nos tirou da potestade, ou do império, do poder das trevas, do mal, né? E nos transferiu, e nos transportou, versículo 13, para o reino do seu Filho amado. Então, pela mesma graça, por causa da mesma graça, e mediante, ou por causa também da mesma obra, a obra de Cristo lá na cruz, Deus nos resgata, Deus nos tira. E Ele, na verdade, Ele não está dizendo que Ele nos transportará. Isso é importante, tá? Veja que o versículo 13, ele está colocando o verbo no passado, coisa feita, consumada, o qual nos tirou, já nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E quando alguém fala em reino do Filho amado, ele pode pensar só na eternidade. A herança, evidentemente, está voltada para a eternidade, para o futuro. A esperança, quando falamos de esperança, e falamos sobre o porvir. Mas quando falamos em reino, falamos do agora, já. É consumado, ele não nos transportará, ele não nos tirará, ele já nos tirou desse poder, dessa potestade, né, das trevas, e já nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso já é coisa consumada. Então, como eu disse anteriormente, é importante a gente discernir isso, porque nós já vivemos o reino. O reino já é uma realidade. Muito embora alguém possa dizer, puxa, pastor, eu acho que eu não sinto o reino de Deus ainda na minha vida. Mas é uma realidade, né? Na vida de muitas pessoas. Nós já experimentamos os benefícios, a paz, a alegria, a bênção, né, desse reino. Quando João Batista começa iniciando a sua pregação, vocês se lembram? Se lembram qual era a mensagem de João Batista? A mensagem central de João Batista é: arrependei-vos, porque chegou. É chegado, quer dizer, chegou o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Já é chegado. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, você vê o anúncio do reino por João. Então ele é o que anuncia o reino e o rei do reino. Ele disse, olha, eu não sou nada.
Venham depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Esse tem poder para batizar com o Espírito e com fogo. Jesus Cristo começa o seu ministério pregando, e não é coincidência, mas a mensagem inicial de Jesus é a mensagem de João: arrependei-vos, porque é chegado, chegou o reino de Deus. E aí alguém pergunta para Jesus Cristo como é que era esse reino, qual seria a aparência dele. Se lembram desse texto? Lucas capítulo 17, esse a gente vai ler. Perguntam para Jesus como é que seria, como é que é, Senhor, como é que é esse reino, qual vai ser a aparência dele, né? E aí, no versículo 20, interrogado pelos fariseus, Jesus Cristo, né? Interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus, ele não vem, mas ele não diz ele não virá. Ele diz, ele não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está. Isso é importante, irmão. O reino de Deus já está estabelecido, né? E a igreja, de certa forma, é, né, a representante oficial desse reino neste mundo, é a igreja. Eis que o reino de Deus está dentro de vós, né? Então, quando nós nos convertemos, ou quando o Senhor nos converte, né, o reino de Deus, ele passa a fazer parte da nossa vida dentro de nós. E nós passamos a fazer parte desse reino, né? Esse reino é uma realidade. Se alguém não o percebe, ore a Deus, porque é uma realidade. Todo aquele que tem Cristo verdadeiramente, ele tem dentro de si o reino de Deus, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino. Coisa feita, consumada. E a respeito do Filho, no versículo 14, porque ele fala que nos transportou para o Filho. Em quem? Esse em quem aqui é no Filho, tá? Em quem nós temos a redenção. Em Cristo nós temos a redenção. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados, né? Redenção significa salvação. Tá? São sinônimos. Então, quando o apóstolo diz que em Cristo, neste que é o Rei do reino, para onde fomos transportados, este ou neste, nós temos a salvação. Por isso, claro, Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? A redenção da nossa alma é a salvação da nossa alma, né? E poderíamos usar ainda, para entendermos, uma outra palavra, resgate. Talvez resgate seja uma palavra muito apropriada para explicar em que consiste essa salvação. Alguém pergunta, fomos salvos do quê? Nós poderemos dizer muitas coisas. Fomos salvos da ira, fomos salvos do pecado, né? Salvação implica tudo isso, mas a palavra resgate, muito explorada dentro da Bíblia Sagrada, também nos auxilia, e nós utilizaremos também essa palavra resgate, né, para identificar esta salvação, essa redenção em quem nós temos Cristo, e em Cristo nós temos essa redenção. É o versículo 14. Em quem temos a redenção
pelo seu sangue, ou mediante o seu sangue. Né? A ideia aqui de resgate, a ideia aqui de redenção, é para você entender, né, o sentido, o que significa que você foi salvo. Talvez um dia você vá perguntar, alguém pergunta para você, e se nós formos apanhados um pouco de surpresa, talvez você comece a gaguejar. Puxa, eu fui salvo do cigarro, eu fui salvo da prostituição, eu fui salvo do... Né? Essa salvação, ela é um resgate. Essas coisas que a gente faz menção, dessas coisas que a gente se livra, isso faz parte, né, dessa libertação que ele nos traz. Mas acima de tudo, o Senhor nos resgata. E a palavra resgate aqui, redenção, a ideia é de se libertar um prisioneiro. Um prisioneiro, não um cumpridor de pena, mas um prisioneiro que está aprisionado num dado lugar. Ele está lá, né? E ele precisa ser salvo, ele precisa sair dessa condição de prisão. Quantas pessoas são... volta e meia a gente ouve notícias de pessoas que são sequestradas e são levadas para um cativeiro, ficam presas. E muitas vezes aqueles que aprisionam, né, pedem um resgate para poder libertar a pessoa. Então, a ideia de redenção aqui, de salvação, ela traz essa ideia de se libertar um prisioneiro, ou até mesmo a ideia de se libertar um escravo. Porque essa era a figura do escravo, que muitas vezes ele era comprado, ele era resgatado daquela condição, ou pelo menos daquela condição de escravo, àquele senhor, né? E essa libertação desse prisioneiro, desse escravo, a ideia é que ocorra mediante um pagamento. Então, quando você pensar em salvação, né, acho que a primeira coisa que a gente deve ter no nosso coração é que um dia a gente foi prisioneiro. Um dia a gente foi escravo. E a gente foi tirado dessa condição. Nós fomos resgatados dessa condição, né? E é justamente isso que o texto está dizendo no versículo 12. Em outras palavras, o texto está dizendo que nós somos resgatados por Deus. Como? Mediante um pagamento. Mediante o pagamento do próprio sangue do seu Filho, de Jesus Cristo. Por isso, a redenção é mediante ou pelo seu sangue. A salvação, esse resgate se dá pelo seu sangue. A troca de moeda. Ou a moeda de troca é o sangue. Não foi ouro, não foi prata, como diz o apóstolo Pedro. Não foi dólar, né? Não foi um bem. Nós fomos resgatados com o que mais precioso possa se pensar no universo. O sangue de Deus, o próprio sangue de Deus. Deus é vida, sangue é vida, né? Nós sabemos, né? Sangue significa vida. E não foi o sangue de um homem bom, foi o sangue de Deus que se tornou carne, assumiu a forma de servo, né? Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, ele se fez homem. E foi mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, com esse sangue nós fomos resgatados. Nós fomos adquiridos, fomos comprados, fomos libertos. Fomos resgatados de ontem, ou de onde, né? Esse 14 é uma extensão do 13. No 13 nós já vimos de onde nós fomos resgatados. Ele está desdobrando o versículo 13. No versículo 13 ele já diz, ele nos tirou da potestade das trevas, ele nos tirou do aprisionamento, né? Do mal, aonde nós éramos prisioneiros. E não só prisioneiros, nós éramos prisioneiros e escravos. Servíamos. Porque tem muita gente que é prisioneira, irmão, e fica preso lá, não faz nada. Não é assim que acontece muitas vezes com os presos? Os presos ficam presos, né?
Não é? É assim. Estão lá presos, mas tomam um banhozinho de sol, tal, essa coisa toda. Joga lá um baralhinho, joga um dominó. A nossa condição era de prisioneiro e escravo. As duas coisas. Né? Desse principado, né, dessa potestade. Versículo 13, nós já vimos, então o 14 é uma continuidade do 13. Ele nos tirou, ele nos libertou, ele nos resgatou dessa potestade e nos transportou para um lugar de paz, de alegria. Saímos de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. Saímos de uma condição de aprisionamento e vamos para uma condição de agora sermos em Cristo livres. Livres. Né? João, esse texto eu particularmente gosto sempre de citar, porque talvez é a palavra que mais expressa a nossa condição, essa condição de quando nós fazíamos parte dessa potestade, quando éramos prisioneiros, quando éramos escravos. Nesta condição, né, Jesus fala sobre a sua missão de trazer esse resgate, de nos proporcionar essa liberdade, de nos tornar livres. João capítulo 8 e versículo de número 36. Ele respondeu e disse, João 8:36. 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes, no 34, no 32, ele já tinha falado sobre conhecer a verdade. Jesus é a verdade. A verdade aqui ela pode ser entendida como a palavra, mas ele também é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade. Conhecer Jesus implica, consequentemente, em liberdade. Conhecereis a verdade, 32, e a verdade vos libertará. E responderam então aquela geração, os que ouviam Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, né? Nós somos de uma estirpe especial, nós somos uma linhagem, nós somos judeus. Nós somos o povo de Deus, nós somos descendência de Abraão, nós nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Tipo assim, livre do quê? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo. Escravo, aqui escravo, tá? Do pecado. Então esse aprisionamento, essa condição de escravidão, para isso ele veio, para nos libertar disso. Então, em grande parte, a salvação, quando falamos em salvação, é mudar essa situação, minha e sua. É nos tirar da condição de servos do pecado e nos fazermos livres, mas também servos de Deus. Né? Deus, ele não nos liberta para vivermos a nossa própria maneira como nós queremos. Ele nos liberta de uma servidão, mas nós deliberadamente nos tornamos servos dele. Mas nós precisamos dessa liberdade. Porque ninguém que é escravo do pecado e aprisionado ao poder ou à potestade do mal tem a liberdade de servir ao Senhor. Quem pode servir ao Senhor verdadeiramente, senão aquele que é livre? Muito embora o mundo interprete de maneira equivocada, dizendo que nós não temos liberdade. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Não, nós temos liberdade para dizer não. Aquele que é escravo, esse entende de maneira diferente e não percebe o seu estado de escravidão. É como aquela pessoa que tem um vício, né? E às vezes, independentemente do vício, ele não quer aceitar o vício, ele diz, eu não sou viciado.
Eu paro quando eu quiser. Não é assim que as pessoas dizem? Tanto na questão das drogas, na questão do álcool, é assim que acontece. E ele encontra prazer naquilo, mas ele não sabe que ele é um escravo. E o mundo nos vê, nós, como escravos, como nós não podemos nada. Não, nós somos livres. E somos tão livres que nós podemos decidir em servir ao Senhor. Dizer sim para Deus e dizer não para o mundo. Só os livres podem fazer isso. Aquele que não é liberto não pode. Muito bem, vamos para frente. Nós estamos falando que a palavra resgate, é uma palavra bem apropriada para explicar, para pintar, fazendo um desenho do que seja a nossa salvação. Ser salvo é isso, irmão. Por que todo mundo então nasce condenado? Por que todos estão condenados? Porque todos estão nessa condição. Estão aprisionados, são servos do pecado e precisamos ser libertos. Então Cristo vem, ele paga o preço para nos resgatar dessa condição. Isso é a salvação, isso é a redenção. Na verdade, nós podemos dizer, e a Bíblia ela é enfática nesse sentido, em dizer que quando Deus nos resgata através do sangue de Jesus, na verdade ele nos compra, e isso aí é fundamental. Porque, claro, todo mundo gostaria de ser livre daquela condição, da condenação, da condição de prisioneiro, de escravo do pecado, e depois tocar a sua vida do seu jeito, conforme a sua vontade, o seu querer. Mas na verdade é mais que um resgate, na realidade Deus nos compra. Para quê? Para sermos dele. Nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele nos compra, ele não somente nos resgata, não somente nos torna livre, mas ele nos compra. O cântico que nós vemos entoado pela igreja glorificada, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5 e versículo de número 9. A visão que o apóstolo tem na glória. E diz assim, Apocalipse capítulo 5 e versículo de número 9. E cantavam um novo cântico. Lá na glória, João via, aquela atmosfera celeste, e diz que aqueles 4 animais, aqueles 4 seres e os 24 anciãos, eles se prostravam diante do Cordeiro. E todos eles tinham harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações, sabe, irmãos, elas chegam diante de Deus como um incenso. É isso que a Bíblia está dizendo. E esses seres, esses anciãos e também os 4 seres viventes, eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Essa afirmativa não é uma afirmativa que só vemos no contexto da igreja neste mundo. Não somente os apóstolos. A igreja glorificada canta isso. Os anciãos que representam a igreja, quando nós fizemos um estudo sobre o Apocalipse, você vai entender que os 24 anciãos representam a igreja. É uma representação. Não são 24 pessoas especiais que estão lá. Eles cantam esse cântico. E a glorificação ao Senhor, Jesus, o Cordeiro,
Ele diz: tu és digno de abrir o livro e desatar os selos, porque com o teu sangue compraste para Deus, né? Ou nos compraste. Então nós somos comprados. É mais do que um resgate. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus. É assim que fala o apóstolo Pedro. No capítulo 1, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, coisas que se estragam, né? Não foi com coisas que se deterioram, que enferrujam, que se estragam, que se perdem. Mas, como no caso seria, por exemplo, prata e ouro, não foi com isso. Sabemos que não foi com ouro ou com prata, que fostes resgatados. Pedro aqui está falando resgatados, que é o que nós já falamos. Esse resgate, essa compra da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas fostes resgatados, 19, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro também diz que nós fomos resgatados por esse preço. O sangue de Jesus Cristo, né? Você sabe, eu vou dizer, abrir um parênteses aqui, né? Boa parte dos cristãos no mundo, vamos usar esse termo, cristãos, né? Não estou falando de pessoas que realmente nasceram, pessoas que se dizem cristãos, que creem, né, em Deus, enfim, que têm uma fé. Muitas pessoas veem no sangue de Jesus simplesmente uma consequência de uma incompreensão, de uma perseguição, de uma rejeição por parte das pessoas. Assim como um mártir, assim como os santos no primeiro século morriam, e provavelmente também o sangue deles escorria, porque eles eram feridos de alguma maneira. Então o sangue de Cristo é simplesmente uma consequência do martírio que ele sofreu. Não! O sangue de Jesus Cristo foi o preço estipulado, note bem, não pelo diabo, porque isso alguém pode achar que Deus pega, né, o preço e paga para o diabo para nós sermos libertos. Não, o preço é pago para ele mesmo, né, porque ele é soberano. Deus não pega, né, tá aqui, diabo, tá aqui o preço, né, da libertação dos meus servos, porque nós estávamos debaixo do poder dos principados, né, desse império de trevas. O preço é para ele mesmo, ele compra para si. Ele mesmo estimula, ou estipula, porque a condenação pesava sobre nós. Por causa de quê? Por causa da justiça de Deus. Então o sangue é para ele mesmo, porque com o sangue de Cristo também nós somos justificados e a sua justiça é cumprida. O pecado é condenado na cruz. O pecado é julgado na cruz, que é uma outra coisa, eu não quero entrar agora na questão da justificação. Então esse preço que é pago para ele mesmo. Esse preço que é derramado. E muitas pessoas veem como simplesmente, foi, né? Claro, ele foi morto, então o sangue dele escorreu. Não, é o preço. O preço estipulado pelo Pai. Com esse sangue ele nos resgata, com esse sangue ele nos liberta, com esse sangue ele nos salva. Esse é o sentido de salvação, de redenção. Deus, portanto, nos compra quando nos resgata, para que dessa forma a gente se torne propriedade exclusiva de Deus. Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos 20, versículo de número 28. Paulo, ele se encontra com alguns líderes
de Éfeso, na cidade de Mileto, bem próximo à sua prisão, e ele chama os pastores, os líderes da igreja de Éfeso para dar a eles as suas últimas recomendações. E aí ele fala para os pastores. Ele diz assim no versículo 28, olhai por vós, quer dizer, cuidem de vós mesmos, para que vocês não pequem, vocês não caiam, para que vocês cresçam, né? Porque, claro, a gente, como pastor, a gente tem a tendência de cuidar dos outros, mas nós temos que cuidar também de nós, da nossa vida. Então a gente ora, a gente estuda, a gente busca a presença de Deus, a gente procura se santificar. Então, olhai por vós e também por todo o rebanho, pela igreja, sobre que o Espírito Santo, quer dizer, sobre a igreja, o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, anciãos, tanto faz a palavra que você quiser usar, para apacentardes, pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Isso, irmãos, isso aí é o beabá. E muitas vezes a pessoa quer saber lá o XZ, entra em coisas tão, né, profundas e muitas vezes não se atém nisso aqui. E muitas vezes a prova se dá na sua própria vida. Ele se esquece que ele não pertence mais a si, que ele pertence a Deus, que ele foi resgatado dessa condição, desse aprisionamento, dessa escravidão, não para viver novamente dissolutamente, não para viver como ele quer, mas para ele agradar aquele a quem ele pertence. Sabe? Nós temos essa consciência? Não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não agrada a meu Deus. Isso desagrada. Eu vou renunciar. Isso por quê? Porque isso não agrada a ele. Então eu vou renunciar. Não é somente uma questão de amor. Sim, fazemos por amor, porque amamos a Deus. Mas pela consciência que nós não pertencemos a nós mesmos. A igreja de Coríntios, mesmo sendo uma igreja carnal, vamos considerar essa, já falamos na igreja algumas vezes sobre a questão do crente, do não salvo, né, do cara perdido, e do crente. Mas tem o crente carnal, irmão, e tem o crente amadurecido, né? Nem todas as pessoas que ainda estão um pouco lambuzadas, não significa que não são salvas, mas ainda são crentes carnais. Ou seja, o que é um crente carnal? É que a carne ainda, Gálatas capítulo 5, a carne ainda tem, de certa forma, alguma prevalência. Ele ainda cai muito nas concupiscências da carne, porque é uma pessoa que não se consagra, não ora, não jejua, não busca a palavra de Deus, não, sabe? Então ele ainda está sujeito. Mas é a igreja, vamos entender assim, né? Paulo falando para a igreja, lá dos Coríntios, e aí a gente pode encerrar hoje. 1 Coríntios capítulo 6, olha só o significado de nós termos, por que temos que ter uma vida santificada, uma vida diferente do mundo? Porque ele nos comprou, nós pertencemos a ele. Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. Versículo 18, melhor. Fujam da prostituição. Aqui fala, na minha versão, fala fornicação, né? A fornicação hoje, se você perguntar para essa juventude, eles nem sabem o que é. E eles, boa parte deles estão dentro da igreja, tá? Fornicação é a relação sexual fora do casamento. Isso é fornicação. Toda relação sexual fora de casamento é fornicação. Mas a Bíblia diz, permuta, ela troca a palavra por prostituição. Prostituição não significa somente aquela atividade da prostituta ou o garoto de programa, né? Ele está falando que fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, quer dizer, o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. 19 agora. Não sabeis
que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois ou não pertenceis a vós mesmos, porque nós fomos comprados, irmão. Você não pode esquecer isso. Não dá para separar. Deus nos fez livres para servirmos a Ele. Somos servos de Deus. Ou não somos? Eu acho que somos, né? Pelo menos foi para isso que Ele nos comprou. E não sabeis que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes, e agora é comprados. Fostes comprados por bom preço. Irmão, o Senhor pagou um valor exorbitante por nós. Mas não saímos baratinho não, Mateus. Foi caro. Foi comprado por bom preço. Então, deveríamos nos considerar como aquele bem que é supervalorizado. Fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos propriedade. O Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido. Povo de propriedade exclusiva. Nós não temos mais de um dono. Nós temos um dono só. Só Deus. Deus é o nosso dono. Então, claro, Ele nos compra, Ele nos resgata. E qual é a nossa realidade? Nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Nós agora não somos mais escravos. Nós agora somos livres. Nós não somos nem sequer de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos livres para servi-los. O mundo não consegue servir a Deus, irmão. Em hipótese alguma. Ninguém pode servir a Deus se antes não for resgatado da sua condição de condenado. Isso é salvação. Ficamos por aqui hoje. Vamos ficar de pé, amado. Essa é uma palavra que, na verdade, a gente deveria ser lembrado toda semana. Existe uma palavra que está em Filipenses, que o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que eu já falei muitas vezes, eu torno a falar, e isso para mim não é incômodo, porque trata-se de segurança para vós. Aquela coisa assim, sabe, de você falar um assunto, e daqui a pouco você ouvir de novo aquele assunto. Puxa, Paulo diz que ele não se incomoda de falar e tornar a falar sobre um determinado assunto, porque isso não incomoda, porque é segurança para a igreja. Então nós temos que ser lembrados todos os dias, antes de tomarmos a decisão de fazermos o que quiser da nossa vida e nos esquecemos que nós pertencemos a Deus e deveríamos pelo menos estar atento à sua vontade. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos, te agradecemos por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, porque fomos resgatados por bom preço, conforme diz a tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque nos libertaste. Senhor, nos fizeste livres para te servir. Deus, por isso mesmo devemos, conforme diz a tua palavra, devemos te dar graças e é isso que fazemos, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Grande tu és pela obra maravilhosa que o Senhor fez em nossa vida. Obrigado, Jesus, porque mediante o teu sangue nós somos comprados e por ti fomos comprados para o Pai, para sermos feitos reis e sacerdotes. Que esta consciência seja e esteja latente todos os dias em nossa vida
e assim a gente possa andar no teu caminho, na tua vontade, Pai, no teu querer. Obrigado porque nos fizeste livres, não para continuarmos no pecado, mas nos fizeste livre para dizer não ao pecado, para dizer não ao mundo e para dizer sim para ti e te servir, Pai, todos os dias das nossas vidas, independentemente, Pai, de quão difícil seja essa caminhada e quão difícil seja esse caminho. Esse caminho é apertado, ele é estreito, nós sabemos, mas também nós temos a esperança. Nós temos a herança que está reservada e tu nos fizeste, conforme ouvimos hoje, Pai, nos fizeste idôneos para participar desta herança dos santos na luz. Por isso te damos graça, por isso te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção agora, leva-nos, ó Deus, para a nossa casa, para o nosso lar. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, a nossa família, Pai. Abençoa, Pai, os queridos que estão no lar. Abençoa aquele que está ouvindo essa palavra, quem sabe pela primeira vez em sua vida, que o teu Espírito possa falar profundamente ao seu coração. Deus eterno, quem sabe hoje ainda, nesta noite, nós temos pessoas ouvindo esta palavra, pessoas que ainda estão presas à potestade das trevas, ainda é escravo do pecado, não consegue se libertar. Ninguém por sua própria força pode se libertar. Por isso te peço que tu visites cada coração, ó Deus, que neste momento está ouvindo a tua palavra e tu o abençoes em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Deus abençoe, amado. Vá na paz do Senhor.